Olá, tudo bem? Então eu voltei para falar a respeito da locação do quinto andar. Então, para tirar as dúvidas dos proprietários, das pessoas que estão interessadas e falar da diferença de uma locação feita numa imobiliária tradicional e uma feita pelo quinto andar. Então, nós temos ali algumas diferenças muito importantes. A primeira delas, que eu acho que é aquela que conta bastante quando a pessoa está assim numa situação em que ela quer que o imóvel dela seja visto. Então, diferentemente das imobiliárias tradicionais, se nós permitimos uma exibição nacional, isso faz com que o seu imóvel seja conhecido por pessoas que moram fora da cidade. Então, muitas pessoas que já utilizam o sistema quinto andar em outras localidades, como São Paulo, né, principalmente, quando vêm ao Paraná, procuram a mesma modalidade, pela praticidade, pela forma de como é cômodo fazer essa alocação. Então, o seu imóvel vai ser visto pelo Brasil inteiro. Não que nas outras imobiliárias você não possa ver, mas aí o filtro, a busca, a forma como é propagado isso é um pouco diferente. Então, o seu imóvel tem mais chance de ser visto, sim, tá? Outra questão que é importante, eu me coloco no lugar como proprietário, então eu vou deixar um patrimônio meu, que eu quero que seja valorizado nesse período enquanto estou decidindo, optando por uma locação. Então eu quero que tenham pessoas que cuidem, e realmente isso é uma situação um pouco difícil de poder ser garantida, na verdade, considerando em termos práticos, né? Eu conheço várias situações em que o corretor leva o chumbo, né? Porque, ele que colocou lá esse tipo de inquilino ali e tudo mais. A questão é que todas as validações serão feitas, então, validações financeiras, né? Para que seja considerado apto para um contrato de um tempo de 30 meses, porque o contrato é o mesmo, respeita a mesma vigência e padrões estabelecidos por um contrato convencional. Então, nós temos lá 30 meses em defesa do inquilino. Então, ou seja, o inquilino ele tem o direito de cumprir os 12 e sair no 13º mês com um aviso prévio. Ele tem, sem a multa, daí não é cobrada a multa. Então, isso é bem legal porque faz com que o proprietário tenha um respaldo, sim, legal frente a esses períodos, né, que são de interesse tanto dele quanto do inquilino. Mas a questão é que como a gente não sabe, né? Quem será? Como será que vai viver ali? Com quem será que vai viver? A gente não tem como garantir, ninguém tem. Na verdade, nenhuma imobiliária tem que falar assim, esse aqui não vai te dar trabalho, esse aqui não vai estragar tuas coisas. Não tem, não tem. Porque nós temos lá várias vertentes pessoais e também de caráter, que não tem como ser analisado com isso. Então, o que é feito? O próprio quinto andar, ele vai assegurar você de que você receberá tudo aquilo que foi deixado no imóvel. Então, é claro que ele vai considerar o padrão, né, o tipo. Então, ele vai levar em consideração essas coisas também para poder ressarcir isso tudo. E isso tudo é ressarcido independente se o inquilino paga ou não paga. Então, você terminou um contrato quinto andar e verificou que ficaram avarias que seriam da responsabilidade do inquilino, então o quinto andar vai pagar a você. Então, você não vai ter esse problema, porque ele vai comparar com aquilo que estava em fotos. Então, é feita, tão logo o contrato seja assinado, né, entre quem está alugando e quem pretende alugar, então é feita a vistoria. A vistoria é fotográfica, com descritivo, então que pode ser contestada também pelo próprio inquilino. Então, o inquilino vindo para o imóvel, identificando que tem um pouco mais de falhas ou avarias ou situações, ele vai poder sim colocar ali essa informação e fotografar também, ou fazer um vídeo, alguma coisa assim, para evidenciar de como está o imóvel naquele instante. Então, essa fotografia vai permitir com que você, proprietário, possa solicitar, por exemplo, estragaram a minha porta, arrombaram ela, deixaram ela sem fechadura, inclusive. Então, o que eu vou fazer? Vou lá e faço
uma requisição ao quinto andar e uma contestação também, se ela não foi identificada na vistoria de saída. Geralmente, na vistoria de saída, como de praxe, eles vão pegar os mesmos itens, né? Eles têm um critério, uma sequência, e vão fotografar os mesmos itens, e eles têm que estar o quê? Muito parecidos, né? Então, assim, o desgaste, às vezes é aquele desgaste de uso que não é o desgaste de descuido ou de depreciação de fato, né? Não é. Então, você fica bem tranquilo, você vai receber. É claro que, assim como qualquer imobiliária, não estou dizendo só pelo quinto andar, mas qualquer imobiliária vai exigir evidências, né? E informações que possam justificar o pedido de reembolso com relação a alguma coisa. Então, à medida que você recebe sua vistoria, é tua a responsabilidade, né, você como proprietário, de verificar se existe alguma coisa que não esteja devido, ou seja, que eu tenha que solicitar o reembolso. Também é necessário, né, se você não mora na cidade, por exemplo, por isso que é importante. Agora eu vou entrar nesse aspecto. Por que eu preciso de uma corretora imobiliária para fazer o cadastro, o pré-cadastro do meu imóvel, sendo que eu posso fazer sozinho ali, ele permite, ele faz e tudo mais. Porque esse corretor imobiliário vai ter olhos diferentes para o teu imóvel. Então ele vai ficar assim com olhos muito assim de cuidado mesmo, de zelo. Então, assim, se você não está na cidade, não pode estar na cidade, está sendo feita a entrega das chaves, é claro que o vistoriador vai receber essas chaves, mas se você quer que esse corretor cuide, ele pode sim ir lá visitar o imóvel, dar uma olhada, verificar como que ficou, né, como que foi deixado. Isso é um zelo e um capricho que o teu corretor de confiança pode fazer por você, como cortesia, tá? Então, por que eu digo que é uma cortesia? Porque no sistema sempre vai ser atribuído outros corretores para poder fazer a verificação também, tá? Então, aqui na cidade de Curitiba, a gente só tem gente boa, pessoas legais, que vão poder te ajudar nesse processo. Eu sou uma delas. Então, assim, quando você permite com que exista assim, um consultor imobiliário, que nós chamamos, que vai representar o seu imóvel, vai conduzir essa alocação, ou então vai não só conduzir, mas também fazer todos os detalhes, elucidar as dúvidas e tudo mais, isso fica muito mais fácil. Agora, você deixou lá o seu imóvel e tem receio, né, de que além dessas coisas todas, que o imóvel fique parado, não seja alugado. Olha, com a minha experiência de corretora de ponta, ou seja, atendendo os clientes que vêm de outras cidades, aqui da cidade e tudo mais, o imóvel só fica parado quando ele tem alguma situação ou alguma característica que é própria do imóvel que às vezes atrapalha esse processo. Então, o que eu digo assim quando atrapalha? Por exemplo, se a cozinha é muito pequena e não tem móvel algum. Então, pessoas que estão para locação querem encontrar pelo menos uma bancada de pia ou então algum armário, elas querem saber onde elas vão posicionar a geladeira, posicionar lá a máquina de lavar roupa. Então, tem algumas características dos imóveis que às vezes faz com que a pessoa interessada ela comece a comparar com outras opções que já estão divulgadas. Tá? Então, como que eu posso tornar o meu imóvel atrativo? Isso é notícia para uma próxima conversa que faremos, mas agora, só para elucidar a respeito de, faço uma locação no quinto andar ou uma locação tradicional. Eu posso oferecer as duas, na verdade. A questão é que, via quinto andar, você tem essa garantia, do qual eu falei, então se tiver alguma avaria, você vai ser ressarcida, mesmo que a pessoa não pague. Então, se a pessoa não pagar, ela vai ficar com dívida com o quinto andar tem o formato de requisitar isso de volta. De alguma maneira, isso vai acontecer. Agora, e não vai mais poder alugar pelo quinto andar. Também, vai ser sempre reprovado. Quando a pessoa não faz, ou fez, ou deixou e tal, ela não vai ter uma segunda locação. Uma próxima locação. Então, o que modifica? Que na tradicional é obrigatório um seguro-fiança. O seguro-fiança, ele não é um seguro infinito, tá? Nenhum seguro é infinito.
Então, o seguro-fiança é algo que pode ser contratado, tá? Então, a pessoa que está alugando, ela vai, em vez de dar lá 3 meses de aluguel, ou então um fiador, né? Ela vai pagar um banco que garanta algumas situações. Então, quais são as situações? A situação principal de um seguro-fiança é o pagamento mensal das parcelas, né, da locação em si. Então, isso é algo de preocupação primordial, né, além de cuidado do imóvel. Então, a gente pode sim falar um outro momento desses cuidados, especificamente, de acordo com as regras e tudo, eu posso trazer para vocês. Mas a questão é, como é que eu vou fazer com que esse imóvel eu receba a alocação de mês a mês, porque eu não quero cobrar, não quero ser direta, eu não quero intervir nisso, por isso que eu estou acionando uma imobiliária para poder representar. Então, o seguro-fiança é justamente para isso, mas isso tudo tem um teto. Então, vamos supor que a pessoa fique lá um ano, né? Não, fique 2 e depois de um ano ela não paga mais e continua lá e não sai do teu imóvel. Então, existem sim medidas que serão tomadas para despejo, ou para comunicação, ou para. As primeiras coisas seria de uma forma amigável, né? Alguma negociação amigável. Mas, como a gente sabe, tem muitas situações em que não é tão amigável assim. Então, o que a gente pode fazer? No sistema Quinto Andar, você vai receber todo dia 12 de cada mês, independente se o inquilino paga ou não. Então, ou seja, não tem prejuízo, você nem fica sabendo. Então, assim, você não fica sabendo, a não ser que depois de um tempo de tanto não pagar, essa pessoa vai ser notificada, você vai ser notificado que está tendo que passar por um despejo, né? Daí a pessoa vai ser notificada e você também. Mas você vai ser ressarcido de tudo, ou seja, não vai deixar de entrar o dinheiro para você. Isso na condição do quinto andar. Já nas imobiliárias padrão, o que acontece? Você vai ter que notificar, vai ter que abrir um processo, tem prazo, pode ser que até só você receba tudo isso só no segundo mês depois que você fez o aviso em si. Tem teto, ou seja, não são infinitas parcelas, tem algumas condições. Então, tudo isso, ele faz com que você possa decidir. Será que eu faço pela imobiliária digital? Será que eu faço pela imobiliária local? O que eu faço? Então, assim, a minha recomendação é, venha e tenha uma experiência com o quinto andar para você perceber como funcionam as coisas, né? E claro, se não deu locação por algum motivo, eu já vou reforçar. Não é que o corretor não tenha mostrado, que ele não tenha visualização, que ele não tenha sido. Não, não é isso, gente. É que existem características também do imóvel que às vezes atrapalham, sim. Então, às vezes é pela posição solar, às vezes é pela condição que foi deixado o imóvel. Eu conheci pessoas que deixaram com familiares saíram do imóvel, mas deixaram assim muito ruim. Não dá uma próxima locação, porque não tem nenhuma pintura feita, não tem, tá tudo ruído, os rodapés, e tá numa situação assim que às vezes complica, né, para pessoa que gostaria de poder entrar, desfrutar e entregar da forma como recebeu. Então, eu digo para vocês, é fácil fazer pelo quinto andar? É muito, muito fácil, não é difícil. É um sistema, uma engrenagem que já está, né, bem formatada, um processo que está bem formatado. Você tem o suporte sim, que é um suporte remoto, que quando você precisa, você vai lá, fala com eles respondem, você abre sim os protocolos, tudo é formalizado. E isso faz com que você tenha também a segurança. Então, você não precisa falar diretamente via WhatsApp com o seu inquilino. Você pode apenas falar com ele via aplicativo. E daí você formalizar, né? Fazer com que fique formal esse canal de comunicação. E então, ali serão as suas defesas, as suas possibilidades de evidências. Então, isso é bem importante. Eu considero muito legal. Já na imobiliária tradicional, tudo depende da forma e da gestão que você pega. Então, tem gestões que são mais tranquilas, outras que são um pouco mais burocráticas. Então, tudo depende do que você se adapta, né? Como o locatário ou o locador.
Então, tem locador que não configura a locação pelo quinto andar, precisa ir para uma física. E daí, às vezes, contratando um seguro-fiança específico, que não são todos que vão permitir, acaba conseguindo fazer a sua locação. Então, é isso. Tentei ser bem breve e espero que você esteja gostando desse conteúdo. Se precisar da minha ajuda, estou aqui.